Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. É uma alegria nós estarmos juntos novamente para compartilhar da Palavra de Deus, lições bíblicas de adulto da CPAD. Estamos estudando Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E nós estamos chegando à lição de número 7. Estevão, um mártir avivado. O nosso textuário hoje, ele está em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, que dizem: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. A verdade prática da nossa lição diz que, por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. A leitura bíblica em classe está em Atos, o capítulo 6, os versículos 8 ao 10, também o capítulo 7, os versículos 54 ao 60. É muito importante você olhar para os objetivos da lição de hoje. O primeiro, apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal. O segundo objetivo é mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. E o terceiro e último objetivo é conscientizar que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. Hoje, nesta pré-aula, nós vamos trabalhar aqui os versículos que fazem parte da leitura bíblica em classe. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo. Inscreva-se neste canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Eu sou agradecido por todos aqueles que têm nos acompanhado semanalmente. Você é muito importante para nós, é a razão de nós estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. Vamos lá então. Estevão. Estevão, o seu nome significa coroa. Coroa. Ele é um apologista cristão, aquele que faz a primeira defesa do Evangelho. É também o primeiro mártir do cristianismo. Interessante ser ele o primeiro a receber a coroa do martírio. O seu nome significa coroa e ele é o primeiro a receber a coroa do martírio. Ocorrência que naqueles tempos foi se tornando um acontecimento comum. Muitas pessoas, muitos cristãos, depois de Estevão, também passaram pelo martírio, visto que a perseguição do Império Romano, ela se agravou logo a seguir, principalmente mais à frente, no tempo do imperador Nero, e muitos cristãos foram mortos. Mas Estevão, ele carrega esta coroa. Seu nome significa coroa e ele tem esta coroa de ser o primeiro mártir da Igreja Apostólica. Vamos olhar então para Atos, capítulo de número 6, o versículo 8, que diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Perceba que Estevão, ele era chamado de diácono, porque ali em Atos capítulo 6, no começo do capítulo, quando houve aquela disputa entre aqueles que estavam atendendo as viúvas e aqueles que cuidavam da palavra, houve uma disputa ali entre os gregos helenistas e os judeus, e eles decidiram, os apóstolos, que não poderiam mais servir às mesas, né? Eles não poderiam mais servir às mesas e iriam designar os diáconos para servirem às mesas. E olha só quem estava entre os diáconos. Ele mesmo, Estevão.
Também entre os diáconos estava Filipe, evangelista, que vai abalar Samaria, aquele que vai pregar para aquele etíope, aquele homem que era servo da rainha Candace da Etiópia, que vai levar o evangelho para lá e depois vai ser arrebatado até Samaria e vai abalar Samaria também. Então, tanto Estevão quanto Filipe estavam ali entre os diáconos da igreja, mas eram homens que eram cheios do Espírito Santo e preparados para pregarem o evangelho. Então, Estevão é chamado de diácono, com a missão de cuidar das mesas, mas o texto está dizendo que ele era cheio de fé e também cheio do Espírito Santo. É interessante você aprender aqui que toda a obra no reino de Deus, ela depende da ação do Espírito Santo. Note que Estevão fazia muitos atos de fé, havia poder, prodígios e sinais. Tudo isso são marcas do seu ministério. Isto atinge o império das trevas, porque um homem cheio do Espírito Santo, com poder, com prodígios, sinais, este homem incomoda o império das trevas e o contra-ataque virá. O ataque do inimigo, ele virá de maneira ferrenha e é isso que vai acontecer logo a seguir. O versículo de número 9 diz que levantaram-se alguns da sinagoga, e vai citar aqui algumas sinagogas, libertinos, sirineus, alexandrinos, alguns da Cilícia e outros da Ásia. Perceba aqui que eram diferentes sinagogas, diferentes culturas, línguas diferentes também, mas cada um na sua pretensão, porém sem poder, sem fé e sem discernimento. Na verdade, todas estas sinagogas eram sinagogas de Satanás, como aparece lá em Apocalipse. Eles tinham diferentes culturas, diferentes línguas, mas cada um na sua pretensão, tinham muito conhecimento, mas não tinham poder, não tinham discernimento. E eles debatiam com Estevão. Em que âmbito? No âmbito da letra, sem conhecer o espírito dela. É necessário conhecer o espírito da lei, para não ser um legalista, e esses homens eram verdadeiros legalistas, não conheciam a essência da lei. Capítulo 6, versículo 10, diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Ninguém se opõe a um homem, a uma mulher cheio do Espírito Santo. A sabedoria aqui, ela não era humana, não era terrena. O apóstolo Tiago, na sua epístola, ele fala sobre os diferentes tipos de sabedoria, sabedoria terrena, animal, diabólica, mas a sabedoria aqui de Estevão era a sabedoria do alto, e nós, hoje, nesta geração, precisamos urgentemente desta sabedoria, da sabedoria do alto. Nós não vamos vencer com um argumento próprio, nós não vamos vencer com um argumento filosófico, político, de maneira nenhuma. Nós só venceremos nesse tempo com a sabedoria do alto. E Estevão, este primeiro mártir aqui, ele tinha esta sabedoria, a sabedoria do alto. É interessante que eles não resistiram e eles contrataram homens que subornaram alguns homens, o versículo 11 vai dizer, para que dissessem que ouviram Estevão falar blasfêmias contra Deus e contra Moisés. Na verdade, esses homens que foram contratados é que deveriam morrer. Esses homens que contrataram, que subornaram, é que deveriam morrer. Mas tudo estava no controle de Deus. Atos 7, versículo 55, que é o nosso textuário. Ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo. Agora, note o que ele fez em meio às afrontas, em meio às pedras, em meio aos ataques. Ele levantou os seus olhos
e fixou os seus olhos no céu. E fixando os seus olhos no céu, ele viu a glória de Deus e ele viu Jesus. Enquanto os homens viam o brilho da sua face, porque lá no último versículo do capítulo 6 diz que a sua face, o seu rosto, resplandeceu como o rosto de um anjo. Enquanto os homens viam o brilho da sua face, ele, Estevão, contemplava a glória de Deus. Enquanto os homens viam a face de um anjo, o rosto de um anjo, Estevão via a Cristo e ele contemplava também o trono de Deus. Em meio aos ataques, em meio às afrontas, aquele homem que é verdadeiramente avivado, que tem a sua fé em Cristo, primeiro, ele não olha para baixo, ele não olha para os lados, mas ele olha para cima, porque é no alto que o seu Senhor está. A sua sabedoria vem do alto, o seu Senhor está no alto. O trono de Deus está em cima. Então os nossos olhos, eles estão fitos no céu e ali nós contemplamos a Cristo, Cristo que é o nosso anseio. Versículo de número 56, ele diz: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Os céus se abrem diante da exposição genuína da palavra de Deus. Há uma necessidade hoje de pregadores assim, pregadores como Pedro, pregadores como Estevão. Perceba que no capítulo de número 7, desde o seu início, Estevão começa uma pregação poderosa, narrando desde o momento em que Abraão fora chamado em Ur dos Caldeus. E ele perpassa a história até chegar naqueles dias. Quando ele chega naqueles dias, ele levanta-se com voz profética e afronta aqueles homens, chamando-os de incircuncisos, homens de dura cerviz, versículo 51. Vocês sempre resistem ao Espírito de Deus. Então veja que Estevão tinha ousadia, tinha autoridade, tinha discernimento. E diante daquela exposição da palavra, até mesmo Cristo se levantou de pé ao lado do trono do Pai para receber Estevão. Verdadeiramente, os céus se abrem quando a palavra de Deus é exposta com fidelidade. Ele vê Cristo em pé à direita de Deus no Santíssimo Lugar. Ele contempla Cristo vivo, aqueles que lhes queriam que todos dissessem que estava morto, que estava na sepultura, mas ele, vendo os céus se abrirem, contempla Cristo vivo, depois que este Cristo inaugurou o novo e vivo caminho. Enquanto lá no templo, os sacerdotes estavam sacrificando todos os dias, repetindo os mesmos preceitos, a mesma liturgia, Cristo, que era o antítipo de tudo aquilo que foi mostrado no Antigo Testamento, ele estava vivo ao lado do Pai. E Estevão, que não era um sumo sacerdote, não era um sacerdote, ele contempla Cristo em pé ao lado do Pai. Veja só que é algo glorioso. Versículo de número 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. A verdade atinge, a verdade confronta. A verdade cumpre o seu alvo. Alguns se quebrantam diante da verdade e se entregam. Outros não querem ouvir. Preferem atacar o mensageiro. Podem até matá-lo. Podem matar o mensageiro, mas se o mensageiro tem a mensagem do Evangelho, a mensagem, a verdade, continua sendo a mesma. Matar o mensageiro não mata a mensagem. Os romanos, os imperadores romanos, eles cometeram um erro gravíssimo. A cada cristão
que eles matavam, nasciam 10. De repente, a cada cristão que eles matavam, nasciam 100, surgiam mais. O sangue que caía na terra produzia mais e mais cristãos. Então, é porque a verdade ela não pode ser contida com a morte de alguém. Mesmo que matem o mensageiro, a verdade permanece sendo a mesma. A verdade é que Cristo venceu. A verdade é que Jesus Cristo está vivo. Versículo de número 58, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Acho muito interessante esse versículo. Eles dizem assim, os homens: a cidade é santa, vamos tirá-lo para fora. A hipocrisia. Que hipocrisia! Assassinato é a mesma coisa, dentro ou fora da cidade, não importa onde. Quem atira pedras, quem está disposto a pegar as pedras e atirar, está dizendo: eu não tenho pecado, eu tenho condições de pegar a pedra e atirar. Esses homens não tinham a mínima noção do que estavam fazendo. E o texto também diz que as vestes das testemunhas, que eram falsas testemunhas, talvez também as próprias vestes de Estevão, foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, a sua proximidade aqui diz muito. Ele compactuava com aquilo, ele estava junto. Mas, ao mesmo tempo que ele compactuava com aquilo, ele estava, mesmo não aceitando, sendo atingido pela mensagem poderosa que Estevão pregou. Ele também estaria recebendo mais à frente aquela mesma unção para pregar com autoridade. Versículo 59 diz que apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O apedrejamento, ele era uma punição para o blasfemo. Isso estava preconizado na lei, Levítico capítulo 24, versículo 16. Esses homens, escribas, anciãos, esses malfeitores aqui não conheciam a palavra. Mas mesmo assim consideraram Estevão blasfemo, que ele estava mentindo, que ele estava blasfemando contra Deus e contra Moisés. Estevão, ele não foi julgado conforme a lei. O que acontece aqui é verdadeiramente um homicídio, um assassinato. Os homens estavam tão obcecados em matá-lo que não respeitaram nem mesmo as leis judaicas. Estavam cheios de ódio e cometeram um ato de violência. O versículo 60 fecha aqui a nossa leitura bíblica. Diz que, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão verdadeiramente era um pregador avivado. Diante da morte, ele foi um imitador de Cristo. Diante da morte, falou como Cristo, perdoou como Cristo. Ele disse: não lhes impute, Senhor, este pecado, perdoa-os. Veja que sinceridade, veja que amor, perceba o coração de Estevão. E diz que, depois disso, ele adormeceu. A palavra adormecer aqui é um eufemismo para a morte. Ele adormeceu, mas quando Cristo vier a esta terra, quando Cristo vier nas nuvens, corrigindo, quando Cristo vier nas nuvens, quando ele vier na terra é para estabelecer o reino, mas quando ele vier nas nuvens de glória, antes da sua vinda à terra, no momento do arrebatamento, Estevão terá um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo sem as marcas das pedras. Este foi o primeiro mártir, este foi o primeiro cristão a cair diante das pedras, a ser morto com toda esta brutalidade. Mas era um homem vivo,
era um homem avivado pelo poder da palavra, e nem mesmo as afrontas, nem mesmo as pedras o fizeram parar, porque mesmo quando ele tombou, a palavra continuou sendo a mesma. Nós precisamos de pregadores como Estevão. Eu espero que esses conceitos eles tenham sido úteis para você preparar aí a sua aula. Que Deus em Cristo lhe abençoe ricamente, em nome de Jesus.